Shalom, shalom, boa tarde. 17 de Elu, 5.783, a contar da criação. Dia 3 de setembro de 2023, na Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat. Então, primeiro dia da semana, início de uma nova porção. Esta semana temos diante de nós duas porções para estudarmos, Nitzavim e Vayeler. São as duas porções que teremos nesta semana. São de números 51 e 52. Na semana que vem, nós temos Rosh Hashanah. E depois teremos as duas últimas porções para fecharmos o ciclo 5.783. Então, nesta semana, pela graça bendita de Hashem, né, as duas porções que nós temos aí, né, no livro Devarim, a porção 51ª, 51, Nitzavim, nós vamos no capítulo 29, a partir do versículo 9 de Deuteronômio, até o capítulo 30, o verso 20. Teremos 40 versículos pela frente. E aí, né, ontem nós encerramos a Parashá da semana Kitavô e completamos 5.675 versículos estudados. Com esses 40 versículos aqui de Nitzavim, nós iremos completar 5.715 versículos. Mas também, nesta semana, temos a outra porção, Vayeler, que é do capítulo 31 até o versículo 30. Do versículo 1 até o versículo 30, são mais 30 versículos, e então nós estaremos completando 5.745 versículos estudados até aqui. Que essa semana seja recheada realmente de novos conhecimentos, sabedoria, entendimento, que tenhamos, né, novas, como diz assim, coisas boas, novas acontecendo dentro do estudo da Torá, que possamos estar aprendendo, reaprendendo, que possamos guardar e reguardar realmente os ensinamentos da Torá. Então, esta semana temos duas porções da nossa Parashá, né? Nitzavim e Vayeler. A semana que vem, né, no pôr do sol da semana que vem, o pôr do sol, né, do dia 15 de setembro, que vai ser uma sexta-feira, a partir do pôr do sol estaremos no primeiro dia de Tishrei, que é exatamente o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, 5.784. Então, a semana que vem nós estaremos mais com as questões de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, junto com ele e Yom Kippur, né? O dia da expiação ou o dia do perdão, ok? Então, temos o Rosh Hashanah pela frente aí, as atividades que nós estaremos aí compartilhando com os amados, né, através deste canal, ao vivo e a cores, por assim dizer, sobre as atividades. Aqueles que não puderem estar nas suas comunidades, né, nas suas sinagogas Beneinor, regionais, aqueles que, por questões, né, geométricas, ou melhor dizendo, geográficas, né, que fica muito distante a cidade mais próxima de uma comunidade Beneinor e às vezes vai ficar aí sozinho, por assim dizer, com a sua família, ou às vezes sozinho mesmo, ou sozinha mesmo, né? Então, nós estaremos aí trazendo, né, as programações, né, na próxima semana, para que você não fique sozinho, para que você possa estar juntamente conosco na passagem do Ano Novo Judaico, né, e juntos estarmos aí sendo inscritos e selados para um ano bom e doce, ok? Então, nós juntos estaremos aí nesta jornada para o ano 5.784. Baruch Hashem por isso. A nossa Parashá, né, Nitzavim,
né? No meio da semana vamos entrar na segunda porção, Vayeler, né? Então, Netzavim é a primeira a parashá, estarmos focados nela e aprendermos, né, dos seus ensinamentos. Nessa parashá Netzavim, então nós temos aí, vocês estão firmemente em pé, né? Netzavim significa parados em pé, ou juntos em pé, certo? Os líderes de suas tribos, até os seus carregadores de água, para serem trazidos para o pacto de Deus, seu Deus. Então aqui, segundo os nossos mestres, à primeira vista, pode ser que essa declaração pode haver alguma contradição, tendo em vista que no Monte Sinai houve um pacto, e agora aqui Moshe está dizendo de um novo pacto, né? Então todos vocês estão juntos, sem distinção. Significa que desde a pessoa mais simples do povo até a pessoa de cargo mais elevado, né, estão juntos, em pé, diante de Hashem, ok? Então isso significa que só Deus está acima de todos, só Deus está acima de tudo. Não há nada que possa ser comparado a Hashem. Somente o Eterno está acima de tudo e de todos. Então por isso fala, hoje, todos vocês estão aqui juntos, em pé, né, diante de Hashem. Além disso, o propósito, né, para enumerar as classes, né, judaicas ali do povo, do mais elevado ao mais simples dentre o povo, todos eles já foram incluídos no termo geral, né, todos vocês. Então, quando realmente Moshe diz todos vocês, então ele está incluindo exatamente, sem exceção de ninguém, todos, desde o mais simples até aquele que ocupa um cargo mais elevado no meio do povo. Mas aqui, né, nessa questão precisamente, nós encontraremos uma regra básica, ou seja, que ambas caminham juntas, né? Todos vocês, primeiramente, que significa que são todos juntos como um só, e a segunda questão, ao mesmo tempo, né? No entanto, cada indivíduo, homem ou mulher, tem sua tarefa específica e missão específica, cada um de acordo com seu status e posição da vida. Ou seja, dentro desse argumento aqui, os nossos comentaristas, eles estão dizendo, primeiramente, Moshe coloca todos no mesmo nível, né? Acima de todos, só Deus. No segundo nível, ele diz exatamente que cada indivíduo, homem ou mulher, cada um tem uma tarefa específica, uma missão específica. E isso vai exatamente de acordo com as aptidões de cada um. Então esse é o segundo aspecto aqui. Ou seja, Deus acima de todos, ponto final. Então todos somos iguais perante Deus. Porém, no segundo nível, nós temos aquela questão, cada um tem a sua missão. Então cada um tem a missão de falar, vai falar. A missão de ensinar, vai ensinar. A missão de fazer preces em favor da liderança, em favor dos enfermos, em favor dos necessitados, as viúvas, os pobres, os órfãos, etc. e tal. Ele vai fazer preces. Tem aqueles que ficam mais propensos a fazerem de tzedakah. Então ele vai fazer de tzedakah. Então cada um, né, individualmente, cada homem, cada mulher, tem as suas aptidões, tem as suas questões que se identificam com as suas missões e vão executá-las no seu dia a dia. E nós não podemos fugir à nossa missão. Então, por isso, todos vós estáis aqui hoje, juntos, em pé, parados diante do Eterno, Nitzavim, para exatamente nós estarmos cientes das nossas posições, das nossas missões, bem como também diante das nossas realidades de compromissos e responsabilidades diante de Hashem. Ainda assim, há também uma questão que permanece. Se tal divisão é necessária, e de fato há uma extrema diversidade
de seus líderes até os carregadores de água, né? Como eles podem estar tão completamente unidos e fundidos para se tornarem todos como um só? A resposta ela é simples, objetiva e real. Então, os nossos mestres nos respondem: vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos, diante de Deus, seu Deus. O verbo hebraico empregado aqui é netzavim, que é parados, em pé. É mais forte do que omedim, que significa firme de pé. Então, netzavim, que traz para nós parados diante de Hashem, Deus, o seu Deus, é mais forte do que omedim, que significa firme de pé. Então, por isso, a Parashá ela tem o nome Netzavim e não Omedim, que é firme de pé. Mas Netzavim, parados, como um só, diante de Deus, seu Deus. Então, desta forma, né, tendo clara consciência de estar na presença de Deus, que é seu Deus, sua força e toda a sua essência. É nisto que todos são iguais e é isto que torna um. Por isso, o povo judeu é sempre falado no singular, o povo. Devido a essa grande característica, sua força e toda a sua essência, né, de estar na presença de Deus, todos juntos em união e em unidade, se tornam um só com o seu Deus, se tornam iguais. Ninguém é mais e ninguém é menos. Todos são iguais diante de Hashem. A Torá ela continua explicando, dizendo: todos vocês juntos estão divididos em os líderes de suas tribos até os seus carregadores de água, e cada um deles com a sua distinta capacidade e de seu empenho especial é trazido para o pacto com Deus. Aí às vezes você fala assim, o carregador de água, ele é insignificante diante daquele que ensina a Torá. Será? Se não existir o carregador de água, como que aquele que ensina a Torá vai matar a sua sede? Vai morrer de sede. Está entendendo? Por isso que fala Netzavim, todos juntos, unidos em unidade, são iguais. Ninguém é mais e ninguém é menos. Então, por isso, todos estão diante de Hashem para o pacto, antes de entrar na terra prometida. Que é exatamente o quê? Desde o mais sábio até o carregador de água, o trabalhador mais simples, todos estão juntos, unidos em unidade e em igualdade. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos são essenciais nas suas atividades. Quando você olha para alguém que tem um trabalho simples e olha com menosprezo, você está menosprezando a Deus. Você já pensou, por exemplo, se não existisse o coletor de lixo? Se o coletor ou os coletores de lixo não existissem nas cidades, o que seria, melhor dizendo, o que seria então das grandes metrópoles, das cidades? O que seriam então das pessoas sábias, entendidas no meio daquela sociedade, se aquela cidade estaria perdida em lixo, em coisas podres, o odor e companhia limitada? Então, cada um é essencial no seu trabalho. Qualquer trabalho é digno e é abençoado por Deus. E nós não podemos menosprezar quem quer que seja. Lá no escritório, por exemplo, tem aquela pessoa que é responsável de trocar lá o galão d'água. Aquela outra pessoa que é responsável para fazer o famoso cafezinho.
Já pensou se não existissem essas pessoas? Como você iria tomar água? Como que você iria tomar um cafezinho? Está entendendo? Todos os trabalhos, toda a prática de trabalho, de serviços, são essenciais. E cada um na sua função são importantes nesta missão. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Ninguém é mais, ninguém é menos. Nitzavim. Vocês estão todos juntos hoje, parados em pé, diante de Deus, o seu Deus. Nesse sentido, então, cada esforço individual, seja por aquele que pertence à categoria de seus líderes ou aquele que carrega a água, age como tal, é uma expressão do pacto total de todos vocês com Deus. Cada um tem sua tarefa especial designada por Deus de acordo com seus status e a sua posição de vida. E dessa forma, quando todos e cada um cumpre a sua missão, o seu compromisso, a união completa do povo judeu, todos como um, é alcançada. Então, essa mesma questão que nós, Benei Noa, precisamos estar visualizando, aprendendo realmente com os ensinamentos, que o Eterno dá através do povo judeu, para que nós possamos ter união e unidade em igualdade, cada um exercendo a sua função, sem sombra de dúvida, com distinção, para poder cumprirmos em cada um na sua especificação. Quando vem a somatória das questões, quando vem a somatória das funções, quando vem a somatória dos compromissos e responsabilidades, se forma um todo. E todos em igualdade diante de Deus. Ninguém é mais e ninguém é menos. Todos iguais diante de Deus. Então, é esta visão que a Torá traz para nós, nesta porção Netzavim, para que nós possamos buscar esta união e esta unidade no nosso dia a dia, como Benei Noa, com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstadt, a liderança Benei Noa Brasil. Ok? Então, é essa questão aí. E vejam bem, que dentro desse aspecto aqui, vocês estão firmemente de pé hoje, todos vocês juntos diante de Deus, seu Deus, os líderes de suas tribos, seus anciãos, seus policiais, de pé à frente de cada judeu, suas crianças pequenas, suas mulheres e os convertidos dentro de seus acampamentos. E desde seus lenhadores até os seus carregadores de água, para lhe fazer passar pelo pacto de Deus, seu Deus, e seu juramento, que Deus, seu Deus, está fazendo com você hoje. Isso é para estabelecer você hoje como seu povo, que ele será seu Deus, como ele disse a você, e como ele jurou aos seus antepassados, a Abraham, Isaac e Jacob, que ele jamais trocaria você por outra nação. Eu não estou apenas fazendo esse pacto e esse juramento com vocês, mas tanto com aqueles que estão de pé aqui conosco hoje, diante de Deus, seu Deus, e com aqueles nas gerações futuras que não estão conosco aqui hoje. Ou seja, quando o povo judeu, nesse momento da sua história, estava ali às portas da entrada da terra prometida, para tomar posse da terra prometida, era só atravessar o Yarden, o rio Jordão, Então, esse pacto que Moshe está fazendo com o povo, ele está fazendo um pacto com aquela nova geração. Porque aqueles 600 mil homens que foram contados de 20 anos a 60 anos de idade, que saíram do Egito, eles pereceram no deserto. Então aqui a nova geração, ela está entrando na terra prometida. Então no transcorrer dos 40 anos pelo deserto,
o povo ele se multiplicou, ele cresceu. Então, uma grande parte daquele povo que ia entrar na Terra Prometida, eles não passaram pela experiência do Egito. Eles não passaram pela experiência da passagem do Mar de Juncos. Eles não passaram por várias experiências quando saíram da terra do Egito. Então, aquela nova geração, Moshe está trazendo eles na presença de Deus, por isso que fala que Netzavim, todos vocês estão todos parados, juntos, firmes, em pé, diante de Deus, seu Deus, para este pacto. Desde o cidadão mais simples até o de mais elevada posição dentro do povo. Inclusive, também aquela mistura de povos que ainda estavam com eles, que permaneceram como convertidos. Também estavam ali. Então, esse pacto, Moshe está falando de forma bem clara. Passar pelo pacto, isto é, pelo pacto de Deus, seu Deus, e seu juramento que Deus, seu Deus, está fazendo com vocês hoje. Isto é, para estabelecer você como seu povo, que ele será o seu Deus. Então ali estava sendo o novo pacto, né, como também é conhecido, como é chamado, é exatamente para que essa nova geração ela possa sentir o sabor, o frescor, a força, a firmeza desse novo pacto. Por isso os nossos mestres, eles falam que esse dia era um dia em que era o dia 7 de Adar, do ano 2488. Era exatamente o dia do falecimento de Moshe. Era o último dia de Moshe. E por isso que Moshe está fazendo aqui o pacto para com essa nova geração, para que Deus seja confirmado como seu Deus e vocês sejam confirmados como povo de Deus. Então Moshe anunciou ao povo de Israel: hoje selarei um pacto entre vocês e Deus, falando de forma individual, homens e mulheres, desde a pessoa mais simples até a pessoa de cargo mais elevado, a pessoa mais pobre até aquela pessoa mais rica, né? Então esse pacto será selado e Moshe estava fazendo isso. Então todos vocês estão ingressando nesta aliança, seus líderes, Yehoshua e Elazar, os Nessim, que são os líderes das tribos, os príncipes, os anciãos do Sanhedrim, os juízes de milhares, de centenas, de cinquentas e de dezenas, todos os homens, suas esposas, que talvez não compreendam completamente minhas palavras, mas serão recompensadas por ouvi-las e aceitá-las. As crianças, que serão educadas na Torá e nos seus mandamentos. A aliança inclui os Gerim, que significa convertidos, Gerim, dentre vocês que são lenhadores e aguadeiros. Moshe referia-se a um grupo de canaanitas que pediram para serem aceitos como Gerim, convertidos. Moshe designou-os como lenhadores e aguadeiros comunitários. A aliança abrange até mesmo os judeus que nascerão no futuro, apesar de não estarem aqui fisicamente. Suas almas estão presentes nesta assembleia. Também em Matan Torá, que é a entrega da Torá, a outorga da Torá, todas as almas judias estavam presentes ali. Então, segundo o Talmud e o Midrash, fala que tanto no Monte Sinai, como nesse momento que Moshe está trazendo para a nova geração um novo pacto, por assim dizer, né? Que todas as almas judias, elas estavam presentes ali, não fisicamente, mas espiritualmente. Então fala sobre essa questão. Por isso que tanto a outorga da Torá no Monte Sinai, como nesse momento desse pacto com os Bnei Israel, todas as almas judias que nasceriam nas gerações futuras estavam presentes
nesses dois grandes momentos do povo judeu. Deus quer que vocês aceitem a Torá através de um juramento, antes que eu encerre a minha liderança. Ele próprio jurou aos nossos patriarcas que jamais trocaria o povo judeu por outra nação, e só ele, o Eterno, estivesse atado ao juramento, e vocês, o pacto seria unilateral, vocês se unindo a Deus e Deus unindo a você. Por que Moshe queria fazer um novo pacto com Bnei Israel, sendo que eles já aceitaram a Torá no Monte Sinai, onde aconteceu o Matan Torá, a outorga da Torá? Então, algumas respostas que os nossos sábios trazem aqui para nós, e nós vamos ficar com 3 das várias respostas que os sábios trazem. Primeira, a maioria dos judeus que entrariam em Eretz Israel não estavam presentes no Monte Sinai. Eles eram os filhos dos que receberam a Torá no Monte Sinai. Então Moshe queria que esta nova geração também prometesse que cumpririam a Torá. Segunda resposta, o Bnei Israel quebraram a promessa que fizeram no Monte Sinai ao fazerem o famoso bezerro de ouro. Por isso Moshe pediu uma nova promessa. E a terceira resposta, Moshe acrescentou uma nova cláusula a este pacto. Disse aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, o povo judeu: até agora, Deus considerou cada indivíduo responsável apenas por seus próprios atos. De agora em diante, cada um também será responsável pelos atos de todos os outros judeus. Os judeus concordaram imediatamente em aceitar a responsabilidade uns pelos outros. Sabe aquela história assim? Irmão não trai irmão? Era essa cláusula nova que Moshe estava ali colocando. A questão, quando ele diz que todos seriam responsáveis um pelo outro, significa que em qualquer lugar do mundo, onde tiver um judeu com problema, seja ele qual for, todo o povo se mexe para poder solucionar aquele problema. Entendeu? Então, essa responsabilidade um para com o outro, certo? Então, é nesse nível que Moshe está colocando esta nova situação. Então, desta forma, a responsabilidade uns pelos outros. Aprendemos isso, que um judeu não deve sentir-se satisfeito consigo mesmo por ser um tzadik, e cumprir a Torá. Isso não é suficiente. Ele também tem de prestar contas pelos atos de seus companheiros. Então, por isso, responsabilidade uns pelos outros, né? Então, aquela questão, eu zelo por mim, eu preciso zelar também pelo meu irmão. Eu preciso zelar pelo meu próximo. Eu preciso, sem sombra de dúvidas, estar consciente desta realidade, que eu sou responsável por você. Você é responsável por mim. Então, por isso, né, muitas vezes, né, vamos dar um exemplo aqui, né, para a honra e a glória do nosso Deus, né? Então, muitas vezes, a gente recebe uma ligação, altas horas da noite, de uma pessoa que está ou lá no norte, ou no nordeste, ou no centro-oeste, ou na região sul-sudeste, né? E quer conversar, quer desabafar, quer compartilhar com a gente algum problema, alguma situação, algo semelhante, né? Então, nós atendemos e ficamos ali 40 minutos, 1 hora, 2 horas, conversando com aquela pessoa, né? Ouvindo realmente o que aquela pessoa tem a dizer, né? E com a graça e a sabedoria que Hashem nos concede, vamos orientando, aconselhando, etc. e tal, né? E quando chega no final da conversa, a pessoa agradece por esse momento e que está feliz, que está bem por poder ter tido essa conversa. Não existe coisa melhor do que isso. Isso é Torá viva. Isto é Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Porque uma coisa é certa, amados, não restam dúvidas quando a pessoa ela está num momento difícil e ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem desabafar, ela está numa situação duvidosa e ela quer
realmente resolver aquela situação duvidosa, porque ela quer servir a Hashem da melhor forma possível. É a questão que nós aprendemos nessa semana que passou, a questão dos bikurim, as primícias. Ou seja, nós precisamos procurar servir a Hashem com o melhor de nós, com o melhor de nós, né? Então, por isso, é essa colocação que Moshe está colocando aqui. Cada um se sentindo responsável um pelo outro. Nós formamos uma união e nós formamos uma unidade. E é por isso o famoso dito que diz, né? Juntos somos mais fortes, né? E essa é uma realidade que nós precisamos. Por isso que aqueles que têm condições de poder fisicamente estar junto e unido com os demais membros da comunidade Benei Noa, da sinagoga Benei Noa, precisa fazer de tudo. É bikurim, é primícia, é fazer o melhor para estar juntos. Porque vejam bem, amados, nós temos aí, né, algumas notícias, né, alguns exemplos que nós vamos dar. Nós temos irmãos Benei Noa que estão lá numa fazenda no Pará, no meio, entre aspas, né, no meio do nada. Mas é um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. É um irmão nosso, é uma irmã nossa, é uma família irmã nossa. Só que estão lá no meio do mato, no meio da fazenda, distante, quilômetros e quilômetros da cidade. Não tem uma comunidade Benei Noa lá nas imediações. Estão lá sozinhos, né? E muitas vezes falam assim, puxa vida, como eu gostaria que eu pudesse estar residindo próximo de uma comunidade Benei Noa, uma sinagoga Benei Noa. E quem está próximo faz de tudo para não estar presente na reunião. Tem 1001 desculpas. Hoje eu não vou porque eu estou com uma dor no dedão do pé. Hoje eu não vou porque estou com dor de barriga. Hoje eu não vou porque eu não escovei os dentes, então eu não vou hoje. Ou seja, são desculpas esfarrapadas para não estar presente. E outros que estão tão distantes, né, que estão de forma muito isolada, gostariam muito de ter a oportunidade que você tem e você não usa da boa oportunidade que você tem. Então, por isso que é importante essa questão de sentirmos-nos responsáveis uns pelos outros. Porque juntos é que nós podemos realmente vencer as provas, os desafios, os testes, os obstáculos e juntos estarmos emanados com essa questão monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E esses amados por justa causa, né, que não tem como estar presente fisicamente, mas estão presentes de forma virtual, graças a Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel falou sobre isto, já na década de 60, 70, ele dizia assim, procurem aprender a usar a tecnologia em nosso favor, para que nós possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica entre as nações. E nós estamos vivenciando essa maravilhosa realidade. Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, que nós possamos estar realmente com essa visão diante de Hashem, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a questão, né, nós estamos hoje iniciando a última semana, né, Nahamu, consolar o meu povo, diz Hashem, né? Essa semana teremos, né, a 7ª e última leitura, né, dentro do livro de Shayahu, sobre consolação. Então, Moshe ele vem consolar o povo de Israel nesses momentos finais. É um momento que ele está a poucos minutos da sua morte, né? Momentos em que Yehoshua vai assumir a liderança e vai conduzir o povo para o outro lado do Rio Jordão, para conquistar, dominar e fazer a terra produzir, né, tomar posse integralmente da terra prometida. Então, Moshe, ele traz dentro dessas questões, né, o medo realmente da nova geração é uma realidade. Então, Moshe, ele traz para nós assim, como sobreviventes,
a tais sofrimentos, como que nós pudemos chegar aqui? Então ele trouxe a memória realmente do povo. Deus, o seu Deus, é que nos conduziu até aqui. É Ele que esteve, está e estará à nossa frente. E nós não precisamos ter medo, nem pavor, ou qualquer coisa nesse sentido. Também, Moshe trouxe a palavra sobre a questão de não temam. A nação judaica sobreviverá neste mundo e no Olam Rabá, o mundo vindouro. As demais nações sofrerão muito menos neste mundo, mas serão destruídas por causa da sua perversidade. A perversidade das nações serão destruídas. Entendeu? Então, nações perversas mesmo, desde do seu mandatário até a pessoa mais simples do povo, mas que são perversos, né? Obviamente, tem um povo ali que está sofrendo as amarguras, né, desse comando perverso, né, do mandatário do país, né, e sobreviverão, mas a nação como nação não sobreviverá, porque a sua perversidade será eliminada junto com ela, ok? Então será feito daquela terra, por assim dizer, e você entender, né, será feito uma nova terra, uma nova nação, nos dias de Mashiach, na redenção final, ok? Porque realmente Mashiach, na redenção final, fará com que toda a perversidade caia por terra. Então, por isso, para nós entre as nações, nós não podemos ficar bitolados, que nem falam, né? Que coloca, né, na cabeça, na cabeça do cavalo, né? Coloca lá, né, aquela tapa-olho, né? Para ele não olhar de lado, só olhar para frente, né? Então nós não podemos ter esse tapa-olho. Nós precisamos ter uma visão ampla. E é através da Torá, dos estudos da Torá e dos profetas, que nós temos essa visão ampla. E nós não podemos, de forma alguma, duvidar da realidade destes fatos aí, que acontecerão, sem sombra de dúvidas, nos dias de Mashiach. Toda perversidade cairá por terra. Nenhum mandatário perverso existirá. Seu lugar não se achará. Muitos vão deixar de existir antes mesmo da revelação de Mashiach. Então, a qualquer momento, mandatários perversos vão começar a sumir do mapa da história, como tantos outros já sumiram no mapa da história. E nos dias da redenção final com Mashiach, aí será o selo final para que esses mandatários perversos sejam definitivamente, com seus asseclas, sejam definitivamente eliminados da face da terra. Ok? É uma realidade. Então, por isso, às vezes o dia começa escuro e nublado. Então o sol surge dentre as nuvens, aquecendo e iluminando todo o planeta. Similarmente, e por vezes, sua vida pode parecer assim, difícil, obscura, triste, aflita e por aí afora vai. Porém, sempre pode almejar a duradoura felicidade do Olam Rabá, o mundo vindouro. Por isso que nós não podemos ter a tapa. Então, quando nós somos afligidos, quando nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos entender, são provas e testes para o nosso bem, não para a nossa destruição. Quando nós compreendermos isto, em verdade, à luz dos olhos do soberano dos mundos, o todo-poderoso Deus, que é um e único e indivisível, então nós começamos a visualizar o que está por detrás das cortinas. Nós começamos a visualizar o que está por detrás das nuvens escuras, sombrias. Nós começamos a contemplar o sol da justiça, nós começamos a contemplar a promessa maior que Deus tem para aqueles que confiam nele. Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Então, por isso, quando nós estamos atravessando esse mar turbulento, essa tempestade, lembremos que é passageiro, não é para sempre.
Enquanto que o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna, é para a eternidade. Então, quando nós contemplamos essa realidade, então sim, nós podemos sentir o conforto de Deus, o consolo de Deus, a força de Deus para continuar levando-nos, encaminhando-nos, sustentando-nos, guiando-nos nesse caminho que nos leva ao Olam Rabá. Então, por isso, não se deixe dominar por aquilo que aparentemente os seus olhos estão vendo e que o seu corpo físico pode estar sentindo, tristeza, angústia, dor ou qualquer coisa semelhante. Lembre-se que tem algo maior pela frente. Então, por isso, as nossas mensagens, para o dia de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre como amar os demais, e fortaleza numérica, ou seja, vocês estão em pé hoje diante de Deus, todos vós, desde os seus líderes até os carregadores de água. Como podemos nos reunir de verdade? Afinal de contas, alguns de nós são líderes natos, enquanto outros são carregadores de água, são um serviço mais simples. O que podem ter em comum pertencentes a tão amplo espectro social? A resposta divide-se em 3. Primeiro, quem pode dizer quem está no lugar mais alto da escala de êxitos? As aparências podem enganar e temos a tendência de supervalorizarmos a nós mesmos e a desvalorizarmos os demais. Essa é a primeira resposta. Segunda resposta, mesmo que tenhamos nos avaliado de forma correta, o fato de destacarmos-nos em alguns aspectos da vida não quer dizer que não existam outras dimensões em que os outros nos superem. De uma forma ou de outra, tanto somos líderes, portanto, o nosso êxito coletivo depende da contribuição de cada um, e não de um. Então, por exemplo, você, dentro da visão monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica para os Benei Noach, você pode ser, vamos dizer um exemplo prático, você pode ser um emissário do Rav Yaakov para ser a liderança local na comunidade ou, por exemplo, na sinagoga Benei Noach regional, seja ela onde for. O Rav, ele te nomeou como emissário. A direção divina que o Rav teve para nomear você, para ser o emissário dele, e o emissário, a liderança local, certo? Tem a aprovação rabínica, tem a bênção divina, etc. e tal. Mas não significa que você é o dono da verdade. Não significa que você é o sabidão. E ninguém sabe mais do que você. Ou seja, significa que você, mesmo sendo emissário, você não é um sozinho que faz tudo. Mas que você precisa de cada um da comunidade para juntos fazerem o tudo. Senão você está no caminho errado. Você vai acabar tropeçando no seu queixo duro. Você vai cair do seu tupete e vai quebrar o nariz pontiagudo do sabidão e não vai chegar a lugar nenhum. Então a questão não é porque é o emissário ou qualquer outro cargo que se ocupe dentro da comunidade, que significa que você é o dono da verdade. E na realidade não. Ou seja, nós fazemos parte de um todo. Juntos é que nós formamos um, como Deus é. É juntos que nós fazemos as coisas acontecerem. Então essa segunda resposta que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz dentro desse aspecto aqui. Que nós não possamos esquecer, a união e a unidade é que faz as coisas acontecerem. Terceira resposta,
a diferença entre o Criador e a criatura, independente de qual seja, ela é infinita. Ou seja, a diferença entre Deus e o ser humano é infinita. Isso já nos coloca em igualdade de condições. O reconhecimento de nossa própria pequenez em relação à realidade absoluta de Deus elimina todo o sentimento de superioridade, do bam, né? do queixo duro, do nariz pontiagudo, do nariz erguidinho, metido. Derruba o tupete. Porque a diferença entre Deus e as suas criaturas, ela é infinitamente superior. E nós, diante dele, somos absolutamente nada. Entendeu? Por isso, o reconhecimento da nossa própria pequenez, repetindo, em relação à realidade absoluta de Deus, elimina todo o sentimento de superioridade que possamos ter sobre outras pessoas. Por isso que a igualdade de tratamento tem que ser a mesma, tanto para a pessoa mais simples da comunidade, para com aquela que está numa posição mais elevada dentro da própria comunidade. Entendeu? Não há espaço para o jogo de interesses. Meus interesses. O que precisa prevalecer são os meus interesses. Não há espaço para isto. Entendeu? Por isso, ao considerar essas três perspectivas, vemos que é realmente possível estarmos juntos e unidos. Não apenas com o sentimento de amor um para com o outro, mas com um comportamento que demonstre a veracidade desse amor de um para com o outro. Então, são de fato as nossas atitudes que estarão falando forte dentro desta atmosfera. E dentro dessa realidade, nós temos o quê? Moshe disse ainda ao povo judeu que estava selando o seu pacto não somente com eles, mas também com aqueles que não estão aqui conosco hoje, fisicamente falando. Fisicamente falando. Amados, se nós visualizarmos que tanto no Monte Sinai, na outorga da Torá, como aqui nesse momento em que o povo está para tomar posse da terra prometida, tanto lá como cá, havia a presença dos não-judeus. Havia a presença de Benei Noach. Ou seja, assim como na outorga da Torá temos os 10 mandamentos, Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Deus, foi escrito os 10 ditos com 620 letras hebraicas. 613 letras correspondem aos mandamentos específicos para o povo judeu. A diferença de 7 representa exatamente as 7 leis de Noach para todas as nações. É o código divino de conduta para as nações, para um mundo melhor. É assim que nós andamos ombro a ombro com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesse aspecto, nós temos aqui exatamente essa realidade também. Que nem todos os Benei Noach estavam ali presentes. Mas Deus, que Ele é infinitamente bondoso, amoroso, Ele é compassivo, Ele é compaixão, Ele é misericórdia, Ele também estava colocando essa questão para os não-judeus. E é por isso que hoje, entre as nações, mais do que nunca, nesses últimos 20 anos, nós estamos vendo os ensinamentos judaicos nos 4 cantos do nosso mundo. Estamos vendo a presença rabínica nos ensinamentos da Torá e das 7 leis de Noach em todas as mídias sociais, em toda a internet do mundo inteiro.
Porque assim como Deus disse que nos últimos dias ele estaria reunindo o seu povo judeu em Eretz Israel, ele também deu a esperança e a firmeza de que as nações teriam a oportunidade do conhecimento do único Deus. E é por isso que entre as nações, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica está cada vez mais sendo expandido. É um movimento que não tem volta, é um movimento que não tem como parar, é um movimento que não tem como colocar um muro de concreto e ferro e dizer, daqui você não passa, porque não tem mais como segurar. Por quê? Porque é promessa divina, é vontade divina, e ela o será, sem sombra de dúvidas, até com a revelação do justo Mashiach, que acontecerá a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Então, mesmo hoje em dia, proclamar o nosso pacto com Deus através da decisão. Qual decisão? A decisão de estudar a sua Torá e cumprir os seus mandamentos, cumprir as 7 leis de Noé e as suas ramificações, vão nos unindo cada vez mais de forma imediata, espontânea e automática, com todo e cada judeu no mundo e com todo e cada Benei Noah no mundo. Isso nos conecta, por sua vez, com cada geração do povo judeu, seja no passado, seja no presente, ou seja no futuro. Assim, nessa decisão, contamos com o apoio de todos os judeus, de todos os Benei Noah, em todas as gerações. Recentemente, nós recebemos uma comunicação de uma família que é aqui do Brasil, que é daqui de Bauru, e que estão lá nos Estados Unidos há mais de 17 anos. E entraram em contato conosco e disseram assim, nós estamos voltando para o Brasil até o fim do ano. E desde já eu quero manifestar a minha alegria que nós estamos retornando para a nossa terra natal, Bauru, e nós temos uma sinagoga Benei Noah aonde nos encontrarmos. Isso está acontecendo. É um exemplo entre milhares de exemplos que estão acontecendo em todas as nações. Em todas as nações. A gente recebe uma ligação repentina, e uma pessoa diz assim, eu encontrei a sinagoga Benei Noah Regional Bauru no Google. Opa, amém. Você é de onde? A pessoa fala assim, eu sou aqui da Paraíba. Outro disse, eu sou aqui do Pará. Outro disse, eu sou aqui na região bem sul do Rio Grande do Sul. Outro lá na região centro-oeste, outro no sul-sudeste. De todas as regiões do Brasil, as pessoas estão entrando em comunicação e dizendo, encontrei a sinagoga regional Benei Noah Bauru no Google. E as pessoas estão procurando. Vai na internet, põe lá na pesquisa, judaísmo, encontra milhares de páginas. Coloca lá pesquisar monoteísmo e acha milhares de páginas. Coloca lá rabino, ortodoxo, Rabad, encontra milhares de páginas. Coloca lá na pesquisa do Google, sinagoga Benei Noah regional Bauru, encontra lá. Então as pessoas estão buscando. É um movimento que não tem como parar. Não adianta querer colocar bloco ou muro de concreto com ferros que não tem como parar, não tem como cessar. É uma realidade. É uma realidade. Entendeu? Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse de forma bem clara, vamos usar a tecnologia com sabedoria para divulgarmos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Não tem como parar mais isto, ok? Então, por isso, a decisão de estudar a sua Torá e cumprir os seus mandamentos, as 7 leis de Noah e as suas ramificações, nos une de forma imediata, espontânea e automática. Isso nos conecta, por sua vez, com cada geração do povo, seja passado, presente e futuro. Assim, nessa decisão, contamos com o apoio de todos. O mundo judaico, judeus para judeus.
no mundo das nações, os Benei Noach, para os Benei Noach. Não tem como mais parar isto daí. Podemos ser a menor de todas as nações, falando especificamente sobre o povo judeu. Podemos fazer de forma análoga, dizer, somos Benei Noach, somos a menor de todas os segmentos religiosos entre as nações. Mas isso significa alguma coisa? Sim, significa e muito. Vamos ver? Podemos ser a menor de todas as nações, mas quando se trata de temas que envolvem a Torá, os mandamentos, as 7 leis de Noah, as suas ramificações, o cumprimento da nossa missão divina de transformar o mundo numa moradia de Deus, não precisamos temer o fato de sermos ultrapassados em números, pois nos unimos com os méritos de todas as gerações do povo judeu. E ombro a ombro com essas gerações do povo judeu, nós nos tornamos um na tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah, dentro de uma dimensão espiritual e sobrenatural, nos conectamos com todas as gerações. Você não pode esquecer isto. Quando você está estudando a Torá, nesse momento que você está estudando a Torá, nesse momento que nós trazemos o estudo da Torá, você não está sozinho. Não é só uma questão de Deus e os seus exércitos celestiais estarem com você aonde você está. Mas é uma questão realmente espiritual e sobrenatural. Gerações do passado estão contigo. Gerações do futuro, até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, estão contigo. É algo sobrenatural, é algo extraordinário que Deus nos concede para que mais e mais nós tenhamos esse sabor, esse frescor, o que é o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações, para que não venhamos nos apartar nem do Deus vivo e nem da sua Torá. Entendeu? Então, por isso, nós nos unimos com os méritos de todas as gerações, principalmente de todas as gerações do povo judeu. Por isso que hoje nós continuamos falando de Adão, de Noach, continuamos falando de Avraham, Isaac, Jacob, continuamos falando de Moshe, continuamos falando de Yehudá, do rei David, de Salomão, e assim sucessivamente. Todas estas gerações, junto com ele sempre tiveram Benei Noach, todas estas gerações do passado estão contigo. Todas as gerações do futuro, até a revelação de Mashiach, estão contigo. Então, de fato, esta é a fortaleza numérica que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós no princípio da nossa Parashá Netzavim. Por isso nós não temos motivos para ter medo, seja do que e quem quer que seja. A união é importante para podermos enfrentar este novo mundo e os seus desafios que nós temos pela frente. Então, por isso, união e unidade. Que nós não venhamos abrir mão disto. E se algum abelhudo, ele vem se manifestar no nosso meio, com, entre aspas, como sabidão, o inteligentão, e quer trazer contenda, dissensão no nosso meio, a porta da casa é a serventia. Do mesmo jeito que entrou, tchau. Porque nós não temos tempo a gastar com pessoas problemáticas que querem trazer desunião e querem ser o bambambam, o bonitão, o sabidão. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ficar perdendo com aquela questão de boa política,
com quem não merece. Quando uma pessoa ela quer trazer distinção, trazer contenda no nosso meio, esse negócio da política corretamente, lá, aquela política, como fala lá? Ser politicamente correto, isso não existe. É perca de tempo. Nós não temos tempo a perder, gente. Não temos tempo a perder. Você quer ser um Beneinô? Então vamos lá. Vamos estudar, vamos aprimorar, vamos juntos, unidos, em prol disto. Ninguém é mais e ninguém é menos. Somos iguais diante de Hashem. Vamos ter a união para que nós sejamos fortes, para vencer esse mundão que está aí fora, esse mundo novo que está aí fora, com seus múltiplos e milhares de desafios, para que possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Pedras que aparecem no meio do caminho querendo ser obstáculo, detona, implode, exploda, para que o caminho seja desobstruído e continuemos a marchar. Então essa questão de politicamente correto, esquece. Quer ser um Beneinô? Baruch Hashem. Vamos lá. Você está aqui para querer ser o bambambam, o bonzão, querendo trazer discórdia ou querendo se mostrar como o único que sabe tudo, até sabe mais do que o nosso próprio rabino. Cara, você entrou no lugar errado. É que nem aqueles aviões lá que tem lá o ejete. É hora de ejetar automaticamente, ó. Deixa o peão pular de paraquedas em outro lugar. Aqui não. Aqui ninguém entra de paraquedas. Nós precisamos ter esse zelo aqui. Nós precisamos saber realmente as pessoas que vêm, a princípio, somar conosco. Nós não podemos ter uma fé de inocente. Uma fé boba, inocente. A nossa fé, ela é com sabedoria, com temor aos céus. Por isso, seja forte, seja luz. Para que você seja, dentro desse aspecto, né, Netzavim, vocês estão todos aqui juntos, unidos, em unidade, parados em pé diante de Hashem, para o pacto de Hashem, para fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Este é o propósito que nós temos que ter pela frente. Baruch Hashem. Peço as orações dos amados para esta noite do nosso plantão e com a graça do Eterno amanhã estaremos de volta aí à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até lá.